Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como unir arquivos diferentes com conteúdos em comum ou muito semelhantes que precisam e podem ser unidos. E também no final do vídeo nós vamos mostrar como eliminar eventuais duplicidades desses arquivos uma vez unidos para que vocês fiquem com uma tabela limpa, ajustada e que pode ser utilizada para os propósitos que vocês quiserem. Certo? Então, para exemplo, nós vamos trabalhar com dois arquivos diferentes aqui que nós temos, um arquivo em formato Excel e outro arquivo em formato TXT. Isso poderia ser banco de dados, arquivo, qualquer outro formato. Nós vamos trabalhar com esses dois aqui, que são arquivos bastante comuns com o pessoal que trabalha com dados, também tem o CSV, enfim. Então, tem um arquivo de Excel aqui, vou abri-lo para mostrar para vocês. Vamos lá, tem aqui, ó, 6 colunas, esse arquivo, e 5 registros. Só tem uma coluna de ID, nome de usuário, que for aqui, uma data de ocorrência de alguma dessa ação aqui, município dessa pessoa e estado dessa pessoa também que fez essa ação. Certo? São 5 registros aqui com esses nomes. Depois eu tenho aqui, não vou salvar nada, vou deixar como tá, vou abrir esse cadastro 2, onde eu tenho um arquivo aqui separado por ponto e vírgula, e eu tenho também, ó, um ID, só que o nome aqui é diferente, é ID cadastro. Para quem não está familiarizado, então esse aqui pode ser o CSV ou o texto separado por vírgula ou ponto e vírgula. O que ele vai entender depois é que sempre tem um ponto e vírgula, nesse caso aqui, é o separador de coluna. Então eu tenho o nome de usuário, data, município, estado, e os valores aqui. Eu vou trabalhar com esses dois arquivos aqui no Nime e vamos uni-los para que nós possamos trabalhar com eles. Se fosse o caso de ter dois sistemas diferentes, por exemplo, que registram informações em cidades ou estados diferentes e depois essas informações precisam ser concatenadas, consolidadas em uma única base de dados, uma única referência de dados. Vou vir aqui no IO, no Read, Excel Reader, é o primeiro deles. Vir aqui no seu arquivo. E claro, no caso de vocês vão procurar onde vocês salvaram os arquivos. Eu tenho aqui a minha pasta de exemplos. Aqui, cadastro 1, arquivo de Excel. Notem que ele já leu automaticamente, está tudo certo aqui, ó. ID, nome, data, o tipo de data, ele já pegou a data certinho, município, estado e ação. Tudo certo aqui, não precisa alterar nada. Vou dar OK. E ele leu o arquivo corretamente. Depois vou pegar aqui, então, para ler o arquivo de texto. Eu vou testar o CSV Reader, quero ver se ele vai ler, porque o padrão é o mesmo, pode ser que ele leia. Se não, eu pego o outro padrão que nós temos ali. Aqui, uma coisa, o arquivo. Ver se ele me dá essa possibilidade. Aqui, ó, cadastro 2, arquivo texto, ó, TXT. E ele abriu aqui, leu o arquivo. Só que ele não separou as colunas. Por quê? Porque o delimitador de coluna aqui desse nó, ele tá como vírgula, e na verdade é ponto e vírgula. Então eu vou vir aqui e vou alterar para ponto e vírgula, e ele corrige automaticamente. ID, um inteiro, nome, data, município e estado. Errou. E eu vou executar. Eu vou renomear aqui os nós. Peraí que esse aqui é o cadastro 1. E esse aqui, o cadastro 2. É mais fácil de nós identificar. Vou abrir essas duas tabelas que já foram processadas para nós vermos o que temos aqui dentro. Cadastro 1 e a do cadastro 2. Então aqui, cadastro 1 e cadastro 2, o que nós temos? Duas colunas de ID com nomes diferentes, porque são IDs diferentes. Vamos supor que hipoteticamente vieram de sistemas diferentes, né? Então o que é ID1 aqui não é ID1 no outro sistema. Pode ser o sistema que for, nós temos esse exemplo, mas nós temos coluna de ID. Temos um nome, que isso aqui nos interessa, né? Que é nome 1, o sistema armazena
e exporta como nome simplesmente, o outro como nome de usuário. No nosso caso, nós sabemos que, hipoteticamente, a gente sabe que é a mesma situação, que é o que nós queremos, a coluna de nome, de data, só com a diferença aqui, ó, no nome, que um está todos os caracteres em maiúsculo e todos em minúsculo aqui na outra tabela. Aqui na data nós temos data também, mesmo nome, só que no cadastro 1 ele reconheceu o tipo de dado, ó, como data. Esse 31 aqui, esse calendáriozinho. E aqui embaixo data está como dado string. Então eu tenho que converter isso aqui, até porque ele tem aqui, ó, a máscara é diferente. Aqui é ano, mês e dia, separado com hífen, e aqui é dia, mês, ano, separado com a barra aqui. Então, nós precisamos ajustar isso aqui para deixar exatamente igual para nós combinarmos esses arquivos. Depois tem município, mesma coisa, nome da coluna é o mesmo, tipo de dado também, estado é a mesma coisa, e aqui no cadastro 1 tem uma coluna a mais, que é a ação, e no nosso caso aqui, vamos supor que ela fosse assim, é bom que tenha, mas se não tiver essa informação, não vai invalidar o nosso trabalho, porque o que nós queremos mesmo nesse processo é essa informação aqui, nome de usuário, data, município e estado. Com isso aqui é o que nós queremos unir e eliminar duplicidades caso haja. No nosso caso aqui nós temos ó, Marina e Eric também. Não é o mesmo ID, né? A ordem está diferente, vamos supor que já fosse uma base diferente, mas que eles existem nesses dois cadastros aqui, nós precisamos tratar isso. Certo? Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é tratar. Eu vou passar. Como todos aqui estão trabalhando basicamente com minúscula, aqui eu vou trabalhar, então vou passar as maiúsculas para minúsculas, para que fique igual aqui abaixo. E depois o que nós vamos fazer aqui é converter esse formato esse tipo de dado aqui que está como string para tipo de dado de data, para que ele fique igual ao de cima aqui, que é o correto dentro do NIME. São os dois trabalhos iniciais que nós vamos fazer aqui. Então eu vou vir aqui, vou pegar um case converter, o nome é o case converter para passar tudo de maiúscula para minúscula da coluna nome. Poderia fazer o inverso, passar fosse minúsculo para maiúsculo. Não é o que eu quero agora. Eu vou passar tudo para minúsculo. Ou melhor, eu posso passar tudo para maiúscula. É um padrão melhor para vocês trabalharem, que eu recomendo. Tudo maiúsculo. Aqui, ó. Vamos ver se deu certo. Ah, não, tem que passar todas as colunas. Passar todas, exceto data. Não faz sentido. E ID também não. Ele já... Vou ver que ele nem pegou, porque ele já é numérico. Ele não pega. E tudo como maiúsculo. E vou usar esse mesmo case converter embaixo. Poderia trazer daqui para cá ou dar o Ctrl C, Ctrl V ele também. Vou vir daqui, de usuário, tudo para maiúscula, data. Não quero converter, não tem necessidade. Ok, converteu, deixou tudo igual. Então nós temos esse padrão. Agora o que eu preciso fazer então também é transformar essa data aqui que está como string. Eu preciso passar ela para formar tipo de dado de data. Então venho aqui e procuro pelo nó string do date and time. É este aqui. Vou passar para cá. O campo que eu quero converter para tipo de formato de data e hora, de data, né? Esse aqui, data. Eu posso vir aqui, ó, eu vou trabalhar com data somente, não é um campo que tem data e hora, lembra que é só dia, barra, mês, barra, ano. Eu posso procurar pelo formato aqui, ou posso usar o Guess Data Type and Format. Caso eu não saiba, eu posso clicar aqui, ó, para ele procurar, só que ele pega errado. Nesse caso aqui, ele entendeu que seria mês, dia e ano, e não é. É dia, mês e ano, com 2 dígitos para o dia e 2 dígitos para o mês. Eu vou procurar aqui para ver se ele tem, ó, é esse aqui. Dia, 2 dígitos, barra, 2 dígitos para o mês, barra, 4 dígitos para o ano. Se não tivesse, eu poderia escrever esse formato aqui. Vou dar OK. Executar. E vamos ver o que ele faz. Ó, converteu. Tipo de dado, data, já botou no formato que o NIME entende aqui como tipo de dado de data. Ano, mês, dia, sem problema. E tá igual aqui, ó. Tabelinha só para garantir. Ó, tipo de dado, data. E o formato aqui também, ano, mês e dia. Tudo certo, já posso integrar essas tabelas por causa disso. A única coisa que eu preciso tratar antes é a questão dos nomes das colunas. Preciso deixá-los
iguais. Então eu tenho aqui, ó, ID, nome, data, município, estado, ação. E aqui eu tenho, ó, olha aqui embaixo, ID, cadastro, nome, usuário, data, município, estado. Não tenho o campo ação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um Table Manipulator. Table Manipulator. Para fazer esses ajustes. Eu poderia fazer lá no início no nó de carga dos dados, mas vou fazer aqui. ID cadastro. Eu não vou trabalhar com ID cadastro porque não nos interessa para fins deste exercício aqui para manter os IDs. Tá? O que nós queremos são os nomes de usuários, data, município e estado. Isso é o que nos interessa. Para alguns casos específicos é fundamental, é indispensável manter os IDs de cada uma das bases. Não é o caso aqui, mas isso pode ser muito importante dependendo do trabalho que é feito. Isso é indispensável. Tem casos que a gente faz isso nos treinamentos que eu ministro, que a gente ministra. Se alguém tiver interesse, pode solicitar informações aqui nos comentários, enfim, mandar mensagem. Nos treinamentos que nós fazemos completos do Naime, em prática, realmente em ambiente de produção, nós orientamos como fazer isso, porque muitas vezes é importante poder manter essa rastreabilidade dos dados para qualquer sistema que for. Tá? Então, isso pode ser indispensável em alguns casos. E se alguém tiver interesse, nos fala aí, porque nas nossas capacitações nós ensinamos a fazer isso também. Tem publicação nessa área também de como fazer isso, enfim, vocês podem nos pedir que a gente informe vocês. No nosso caso aqui, nós não vamos utilizar a coluna nome usuário, nós vamos deixar como nome apenas, que é como está no outro cadastro, o resto fica exatamente igual. Notem que ele já removeu daqui o ID, deixou nome, data, município, estado. Ok. Então é isso que nos interessa. Eu vou executar. Vou trazer ele também. Deixar na mesma altura. Isso, alinhar aqui. Ok. Table Manipulator. Vou abrir, vou desabilitar também. O ID é a única coisa que eu preciso fazer aqui, porque o resto já está exatamente igual. O ação eu vou deixar. Por que eu vou deixar? Primeiro, porque eu quero mostrar para vocês o efeito. E também do que acontece quando nós temos uma coluna a mais, quando nós concatenamos duas tabelas, mas também para que vocês percebam que nesse caso aqui talvez pode ser útil, assim, não faz mal ter essa informação, então eu posso mantê-la sem problema. Tá? Vamos deixar como está aqui, vou dar OK e executar. Então agora nós temos, ó, vou olhar aqui por baixo, ó, pelo monitor de nós. Ó, ID do sistema lá, mas nós temos, ó, nome, data, município, estado, ação. E aqui embaixo eu tenho nome, data, município, estado, ok, isso não tem ação. Então tá certo, os nomes das colunas estão iguais, os tipos de dado estão iguais também, o conteúdo está igual, eu já posso concatenar, que é o nome utilizado aqui dentro do Naime para unir as tabelas. Eu vou procurar aqui concatenate, é este nó aqui, concatenate. Olha, notem que ele tem duas portas para que eu possa unir, concatenar dois arquivos. Se eu tivesse mais arquivos aqui para concatenar junto, bastaria vir aqui com o botão direito, Add Input Port. Ó, e ele colocaria uma terceira porta e vocês poderiam colocar quantas portas forem necessárias, tá? Só vir aqui e botar Add Input Port que ele vai colocando. No nosso caso, duas é o suficiente. Vou remover as que não vão ser utilizadas. E só devem ficar aqui, precisam ficar aqui apenas as que vão ser utilizadas. Vou abrir para que vocês vejam aqui, ó. Duplicate raw ID, que é a linha de ID. Esse ID aqui não é o ID que nós removemos, é o ID interno do Naime lá. Então, aqui eu posso deixar tal como está. O que ele vai fazer com as colunas? Eu vou deixar a união das colunas, que é isso mesmo. Eu não vou mexer. Ok. Vou executar e abrir a tabela. Vamos ver o que ele fez. Ó, notem que ele uniu, ó. Uniu as duas tabelas. Eu tenho aqui, ó. Marina, Eric e tal, realmente aqui, ó, cadastro 1 e cadastro 2, tá aqui, ó. O campo ação aqui, a coluna ação ficou missing porque não tinha essa informação, né? Então ele mantém a coluna, mas deixa missing para os cadastros, para a tabela que não tem nada, não tem essa coluna. É isso que ele faz. Então nós conseguimos unir essas duas tabelas aqui, tá ótimo, era o que nós precisávamos. A questão é, se nós tivéssemos, como nós temos aqui, registros duplicados, como esses aqui, ó, do Eric Monteiro
tem um registro duplicado. Ele aparece 2 vezes e é o mesmo caso, porque é o mesmo nome, a mesma data, o mesmo município, a mesma data de ocorrência, né? O mesmo município, mesmo estado, só que um está completo e o outro não. É com essa informação a mais aqui. E se eu fosse... E aí eu tenho outro caso aqui também, a Marina da Costa Xavier, a mesma coisa. O que eu quero fazer aqui? Eu quero eliminar o que é duplicado para ficar com essa base limpa. Eu só quero adicionar aqueles que não são comuns aos 2 arquivos. É o que eu quero adicionar um para o outro. Então, nesse caso aqui, o que eu faria? Eu removeria essa coluna aqui que tem menos informação, essa linha que na verdade que tem menos informação, né? Essa aqui que tem um missing, eu prefiro ficar com esta aqui. Tem mais informação que eu sei que é o mesmo caso. Como é que eu trato as duplicidades? Em um nó chamado Duplicate Raw Filter, que é o filtro de linhas duplicadas. Vou vir aqui, vou colocá-lo. Vou abri-lo, ó. E aí ele pergunta quais colunas eu quero testar para ver, olha, se essas colunas todas forem iguais, então é porque é duplicado mesmo. O que me interessa aqui é estado, município, data e nome. Se todas forem iguais, a ação não tem nas duas igual, né? Uma das tabelas não tem essa informação. Tá como missing, eu vou tirar aqui. Mas se tudo isso aqui for igual, então é porque tem duplicidade. Aí ele tem a guia Advanced aqui. Ele pergunta o que tu quer fazer com as linhas duplicadas. Olha, eu quero remover. Vou remover o que for duplicado, vou manter uma só. E aí ele pergunta, ó, qual tu quer manter, como tu vai selecionar esta linha duplicada. E ele tem uma série de opções, ó, a primeira, a última, a mínimo de alguma coluna ou o máximo de alguma coluna. Vou testar com essa opção aqui, First. Ok, vou executar, vamos ver como fica. Ó, notem que agora eu tenho 9 linhas. Antes da remoção de duplicidade nós tínhamos aqui, ó, 11 linhas. Agora eu tenho 9 linhas. Por quê? Porque ele eliminou os registros da Marina e do Eric que estavam duplicados. Deixou apenas aqueles mais completos. O primeiro que aparecia na ordem ali, né? Então, é isso que foi feito aqui. E já posso trabalhar com esses dados como eu quiser agora, porque eu removi as duplicidades. E agora eu tenho uma base que possui 9 linhas. Eu tinha 2 arquivos antes, vamos chamar de 2 bases, né? 2 tabelas. Uma com 5 linhas, a outra com 6 linhas, sendo que, comparando essas duas, destas 6, 2 apareciam aqui também. Então, na verdade, o que nós fizemos aqui foi juntar essas 2 tabelas, se transformaram em 11 linhas, então aumentou o nosso registro, mas com duplicidade. Eliminando as duplicidades, nós ficamos agora com uma nova tabela de arquivo de registros integrados, tratados, padronizados e tratados, com as duplicidades removidas e com 9 linhas. Então é uma tabela nova, enriquecida agora e que pode ser usada para outros propósitos, como por exemplo, eu posso seguir aqui fazendo análise de dados, agrupando esses dados, analisando, criando gráficos, ou poderia também gerar uma exportação de arquivo aqui para enviar esses dados para que alguém siga fazendo o trabalho que é necessário para ser feito com esses dados aqui. Então, pode se exportar, pode seguir analisando, pode fazer o que quiser. O importante é que nós ficamos com uma tabela nova agora, que é uma base de dados integrados, padronizados e integrados, que nós podemos usar. Certo, pessoal? Chegamos até aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal caso não sejam inscritos ainda, compartilhem com outras pessoas esse vídeo e outros também. Nós estamos chegando aos 100 inscritos, ainda estamos iniciando aqui, mas chegando a 200 inscritos, assim que nós chegarmos a 200 inscritos, eu tenho uma surpresa para vocês. Nós vamos liberar um conteúdo que eu sei que algumas pessoas, ou muitas pessoas, vão gostar bastante, e normalmente faz parte dos nossos conteúdos de cursos contratados, cursos pagos. Nós vamos liberar para vocês aqui algum conteúdo bem especial e que eu vou comentando nos próximos vídeos. Certo, pessoal? Então, espero que vocês aproveitem essas informações, usem se tiverem dúvidas. Postem aqui nos comentários que, na medida do possível, nós responderemos a todas e assim nós vamos auxiliando vocês nesse processo. Se quiserem ver algum conteúdo específico, solicitem aqui nos comentários também, postem que nós vamos criando esses conteúdos para vocês. Então, um bom trabalho e até o próximo vídeo.